boa noite também agora aos nossos irmãos que nos assistem através do nosso canal do YouTube. O nosso preparo será feita uma leitura de uma mensagem psicografada aqui na nossa casa no dia 28/11/2025. E ela nos diz: durante as etapas de desenvolvimento do homem, a todos parece natural que a criança pequenina se desequilibre com seus primeiros passos, demandando apoio paciente e amoroso para progredir. Assim também se dá com todas as habilidades do espírito imortal, igualmente em processo de desenvolvimento e evolução. Sujeitos a diferentes e sutis gradações de progresso, os indesejados tropeços de ordem moral deveriam ser considerados resultados previsíveis para espíritos ainda imperfeitos, embora destinados à perfeição. Aqueles que já possuem a consciência e a gratidão pelas reiteradas oportunidades redentoras que a vida oferece, não podem esquecer que a maldade é sempre uma condição provisória do homem, que reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Por isso, devemos considerar como parte do progresso de interiorização das leis divinas a necessidade de compreender e perdoar as dificuldades de cada um. O perdão é luz amorosa, capaz de clarear e aquecer as noites mais longas e frias da existência humana, enquanto a mágoa e o rancor ampliam o sofrimento em grandes proporções. O amor promove o perdão e a paz, libertando os corações para a felicidade futura. O perdão faz parte do progresso de aprendizado e amadurecimento espiritual e reflete a ampliação da participação de cada um na harmonia da vida, sob a regência de Deus. Perdoar é reverenciar a lição recebida e transformar a dor que machuca em oportunidade bela e fecunda para amar mais e semear o bem. Um espírito protetor. E após esse preparo, que tanto nos faz refletir sobre a importância do perdão, que possamos pedir a Deus, nosso Pai, a nossa querida irmã Maria Angélica, ao Mestre Jesus, que possa iluminar as nossas mentes e que possamos estar receptivos a todo o estudo que o nosso querido Afrânio preparou com muito amor e carinho, e que ele possa estar amparado e intuído e envolvido por toda a espiritualidade amiga aqui presente. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a espiritualidade amiga possa estar junto de nós, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos trazer da melhor forma possível a mensagem a nós destinada, facilitando a todos nós também a compreensão. Primeiramente, boa noite mais uma vez a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, assim como os nossos queridos amigos e irmãos também que nos assistem pelo canal do YouTube. Agradecer à casa por essa oportunidade, dizer da alegria que temos de poder estar aqui dividindo um pouquinho de tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que foi preparado, e a alegria que é poder vir aqui, somente nesse mês de dezembro, em que a casa destina todas as palestras, os estudos a Jesus. Então, vocês imaginam a alegria que é poder estar aqui e falar de Jesus. O tema que nos foi direcionado hoje está no livro Boa Nova, que é um livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 18, denominado como a oração dominical. Só um preâmbulo antes aqui, falando um pouco sobre Humberto de Campos, esteve aqui entre nós por volta do século XX, foi um escritor, jornalista, chegou inclusive a participar da Academia Brasileira de Letras, e mesmo quando encarnado ainda, de acordo com as suas obras, já se via nesse traço dele toda a sensibilidade e o carinho que ele tinha na sua observação da nossa vida cotidiana. Humberto de Campos, depois denominado como Irmão X, após seu desencarne, continua esse trabalho
já no plano espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier. Editou diversas obras, entre elas o livro Boa Nova, que é o nosso livro do estudo de hoje, e que nos traz vários episódios dessa vida de Jesus, dos apóstolos, narrados da forma peculiar que Humberto de Campos tem, com muita poesia, com uma riqueza de detalhes e uma profundidade, uma grande profundidade espiritual. Humberto de Campos, que já havia utilizado, né, a sua pena para iluminar as consciências quando encarnado, passa então a usar essa mediunidade de Chico Xavier para transmitir todas essas mensagens de esperança e de esclarecimento. Humberto de Campos trouxe uma grande contribuição à doutrina espírita. E acho que os livros dele, todos sem exceção, têm que ser lidos e estudados, e principalmente o que traz notícias da época da Boa Nova. Antes da gente entrar basicamente no capítulo, vamos tentar entender um pouquinho dessa proximidade, desse relacionamento que existe do mês de dezembro, onde se comemora o Natal, com Jesus, né? Nós sabemos que pela tradição cristã, nós temos a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro, e é um mês que normalmente se escuta muito falar que nesse mês de dezembro Jesus se aproxima mais de nós, né? Se aproxima mais aqui do nosso planeta. Será que Jesus se aproxima de nós? Será que alguma vez ele esteve distante de nós? Ou será que nesse mês de dezembro, por toda essa, como até o André falou no preparo, né, que nós já estamos preparando na casa para o nosso encontro, será que toda essa ambiência que nós sentimos no mês de dezembro não faz que nós nos aproximemos de Jesus, né? E nesse mês, assim, o que a gente precisa, na verdade, é compreender que o Natal não é simplesmente uma data, né? Mas é sim um convite a todos nós, um convite espiritual. Jesus nasceu há 2025 anos atrás, mas ele continua nascendo todos os dias em nossos corações, que se abre de uma certa forma, principalmente nesse mês, né? Se abre mais para a questão da fé, para a questão do amor. E aí eu já vou começar deixando uma pergunta. Essa pergunta que a gente vai receber e vai guardar, vamos refletir e vamos levar com a gente. Esse mês se comemora o nascimento de Jesus, como assim foi determinado. Mas quando que Jesus nasceu para você? Sabemos, né, que historicamente ele nasceu há mais de 2000 anos. Sabemos também que ele continua nascendo todos os dias. Vamos esquecer essa data do calendário e falar do momento íntimo de cada um de nós. Tentar responder essa pergunta de que quando Jesus nasceu para nós, de que forma isso aconteceu? Isso pode ter sido numa dor, numa perda, numa vitória, numa alegria, no nascimento de um filho, numa oração sincera que a gente traga dentro do nosso coração, um gesto de amor que nós recebemos, ou um gesto de amor que nós oferecemos. E esse é o verdadeiro sentido do Natal. É esse instante que nós permitimos que Jesus deixe de ser apenas uma figura histórica e passa a ser presença constante em nossas vidas. No capítulo de hoje, da Boa Nova, vamos falar sobre a prece, mais especificamente sobre a prece dominical. E por que esse nome, né? No momento que a gente fala dominical, o que a gente normalmente se refere? Numa prece de domingo. Na verdade, a palavra dominical vem do latim dominus, que quer dizer Senhor. Então, quando Jesus coloca essa prece, ele coloca essa prece, chamada prece dominical, ou como nós, a grande maioria conhece como o Pai Nosso. Na verdade,
A prece dominical é uma prece do Senhor. Em hebraico, lá no Antigo Testamento, a gente vai encontrar a definição da prece, que ele traz para a gente, nesse Antigo Testamento, dizendo que orar é um ato de autoavaliação, de se examinar para alinhar a vontade pessoal com a vontade de Deus. Olha só, então, orar é alinhar a nossa vontade pessoal com a vontade de Deus. Qual o melhor caminho que temos para atingir qualquer objetivo na nossa vida que não seja um alinhamento? Quando nós estamos alinhados, quando nós estamos no caminho certo, quando nós estamos retos, nós vamos atingir o nosso objetivo com muito mais facilidade. Para alinhar com a nossa vontade pessoal com a vontade de Deus, orar um momento de humildade e confissão, mais do que apenas fazer pedidos. Kardec também entra nesse tema. No Livro dos Espíritos, nas questões 658 adiante, Kardec faz várias perguntas aos espíritos, e eu vou trazer algumas aqui. Na primeira, Kardec pergunta aos espíritos se agrada a Deus a prece. O que os espíritos respondem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com Deus. E que existem 3 coisas que podemos propor-nos durante uma prece: louvar, pedir e agradecer. Kardec, então, pergunta novamente qual o caráter geral da prece. O que a espiritualidade responde, aliás, ele pergunta na questão 659, da 660, desculpe, que a prece torna o homem melhor, e a espiritualidade, então, lhe responde que sim, porque quem ora com fervor e com confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-los. Mais uma vez, a gente está vendo o quê? O nosso alinhamento, não só com Deus, mas com a espiritualidade superior, com aqueles que nos protegem, que nos intuem e que nos levam o caminho do bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, lá no finalzinho, uma parte um pouco, não vou dizer esquecida, mas uma parte que praticamente a gente não estuda, já está lá no finalzinho do Evangelho, a gente tem lá a coletânea de preces espíritas, onde logo no preâmbulo, Kardec coloca: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo, ore, pois, segundo suas convicções, e da maneira que a mais a toque, mostrando que a prece, a oração é nossa, é individual. Um bom pensamento vale mais que um grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. Portanto, a oração que nós vemos aqui, que tanto no Antigo Testamento como que Kardec nos traz, elas mostram que a oração não é apenas palavras repetidas, né? É uma força viva que transforma a todos nós, que nos aproxima de Deus e também nos fortalece, principalmente diante das dificuldades. Jesus nos ensina que a prece verdadeira é aquela que nos muda por dentro, é aquela que nos transforma. E nesse capítulo das preces coletâneas, nas coletâneas das preces que nós temos no Evangelho, não por acaso e não por coincidência, a espiritualidade indica a Kardec que a primeira prece a ser trazida nesse capítulo é a oração do Pai Nosso. E a espiritualidade avisa ele o porquê. Porque de todas as preces é que eles, os espíritos, colocam em primeiro lugar, porque procede do próprio Jesus. A gente vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do item 9 às 13.
Não que o Pai Nosso tenha sido a única oração proferida diretamente por Jesus, a gente sabe disso. Durante a última ceia, já se preparando para o que vinha à frente, a gente vai encontrar isso, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 17, a prece que Jesus coloca aos apóstolos e também a nós, os preparando para o que eles viriam a enfrentar a partir dali. E no Evangelho nós vamos ver outras preces também proferidas por Jesus. Mas o Pai Nosso em si, a oração do Senhor, a oração dominical, a prece dominical, a espiritualidade na vida, que é o mais perfeito modelo de concisão, uma verdadeira obra-prima de sublimidade e simplicidade. É nós atingirmos o ponto mais sublime, atingirmos essa sublimidade através da simplicidade. Os Espíritos nos dizem também que essa prece resume todos os deveres dos homens para com Deus. Para a gente continuar compreendendo todas essas questões, vamos trazer um pouco dessa visão humana do Cristo, para a gente poder compreender mais ainda esse poder dessa oração e o poder da fé. Vamos olhar nesse momento Jesus como uma figura humana, não um ser distante, inacessível. Jesus viveu entre nós, encarnado, sujeito às mesmas dores, aos mesmos males que nós enfrentamos. Ele sempre sobreviverá às religiões que foram criadas em seu nome. Jesus inspirou e inspira muitas igrejas, mas ele em si não pertence a nenhuma igreja. Jesus, nós temos essa questão do homem histórico, mas foi um ser humano encarnado entre nós. Gostem dele ou não, ele existiu. Sofreu incompreensão, perseguições, cansaços, fome, sede. Se entristeceu diante da dureza dos corações. Chorou diante da dor de amigos, como, por exemplo, no caso de Lázaro. E se nós nos perguntarmos hoje, quem foi Jesus, ou quem é Jesus, nos lembraremos disso, que Jesus foi um homem real, que caminhou pelas estradas da Galileia, que conviveu com pessoas simples, que trabalhou, se cansou, chorou, sofreu. E essa sua humanidade de Jesus é que nos aproxima dele, mostrando que a grandeza do nosso Mestre não está simplesmente nos ditos milagres, nas curas, e sim na forma que viveu entre nós e que exemplificou todo esse amor em cada um desses gestos do nosso cotidiano. Se Jesus estivesse entre nós hoje, encarnado, ele compreenderia, com certeza, todas as nossas dificuldades e tudo que nós passamos. Compreenderia os ateus, os agnósticos, os descrentes, os desconfiados. Jesus esteve diante dos poderosos, nem temeu seus caráteres autoritários. Conheceu o espírito revoltado do seu povo, sabia quanto é doloroso submeter a quem nos oprime, entendia as aflições dos rebeldes e nunca usou a força psíquica, nem seu magnetismo, nem sua obstinação e nem o seu poder para alcançar o poder. Essa passagem da prece dominical nos lembra que Jesus é eterno, que ele não ficou lá atrás preso ao passado. Continua vivo, nos inspirando a nossa consciência e chamando a nossa transformação.
Por isso fica esse questionamento duplo, né? Quem foi Jesus e quem é Jesus? Não basta olhar o que ele fez lá atrás, precisamos reconhecer quem ele é hoje e o que significa para nós e de que forma ele atua na nossa vida, na nossa atitude e influencia na nossa fé. Jesus é o guia da humanidade, exemplo de fraternidade, humildade e confiança em Deus. É a ponte entre nós, seres humanos e seres divinos, que mostra que a perfeição é possível e acessível a todos nós. Paulo uma vez falou: já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. E por isso que o Cristo vive também vivo dentro de nós, em cada um de nós, esperando que nós façamos as nossas escolhas através dos nossos atos e dos nossos gestos. Então, quando a gente pensar daqui a alguns dias, quando nós estivermos reunidos, né, em casa, com as nossas famílias, quando a gente pensar, estivermos comemorando o Natal, não apenas recordar, né, o nascimento do menino Jesus, né, mas pensar isso, né, quando que o Cristo nasceu em nós, ou ainda vai nascer? Esse é o verdadeiro sentido que nós temos do Natal. Reconhecer Jesus como um homem que viveu plenamente o amor e nesse Cristo eterno que continua sempre vivo em nossa consciência e dentro de nós. No capítulo 18 da oração dominical, é interessante que Humberto de Campos, com a forma que ele tem de trazer a sua escrita, né, a sua literatura, ele sempre traz um contexto, onde, através desse contexto, ele vai mostrar aonde foi colocada aquela passagem de Jesus. Hoje nós estamos no capítulo 18, a oração dominical, mas, se eu não me engano, acho que no capítulo 11, que ele fala do Sermão do Monte, ele traz todo esse contexto anterior, né, de tudo que ocorreu antes do Sermão do Monte. E assim ele vai fazendo capítulo por capítulo, como ele faz aqui na oração dominical. Eu vou ler uns trechos, porque existem muitos diálogos, eu acho que é importante a gente não perder um pouco da história, né? Essa história Humberto de Campos nos traz, que começa dentro da casa de Simão Pedro, onde a sogra de Simão, doente, é curada pelo Mestre. Então ela fica maravilhada com esses poderes ocultos do Nazareno, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. A sogra de Pedro, a sogra de Simão Pedro, então, restabelecida em sua saúde, começa a reflexionar mais atentamente acerca do Pai e acerca daquilo que havia passado. E um dia chama o genro, Simão Pedro, para um exame mais aprofundado sobre esse assunto. E lembra a ele que Jesus, na verdade, é um emissário de Deus, e que parecia muito próximo de todos ali. E concitava, então, a ponderar o Messias, já que eles estavam ali próximos, e ele eram os seus primeiros colaboradores, para que Simão levasse ao Mestre as necessidades da família, a exiguidade de dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, a situação, as imensas possibilidades de Jesus e os poderes que ele seria capaz de remediar. O que eles estavam querendo? Levar vantagem. Já que Jesus é tão próximo de nós, e ele tem todos esses poderes, todas essas condições de falar direto com o Pai, então vamos trazer, né, para a gente, vamos aproveitar
Mas isso são só eles, nós já somos diferentes, né? Aqui ninguém quer tirar vantagem. E isso foi passando o tempo, e ela ali conversando com Pedro. E chega a ocasião, então, que Pedro procura provocar de muito leve a solução do problema e pergunta a Jesus, com uma sinceridade ingênua, como Humberto de Campos nos coloca, né? Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Qual poderia ser a resposta de Jesus? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima dos seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado. Que criar o ambiente da vida, todas as criaturas nascem com a tendência para o alto. Então, Jesus vem trazendo que Deus, sim, o Pai, atende a todas as nossas orações. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença na sorte? E aí ele vem trazendo algumas questões, né? Por que eu sou obrigado a pescar, enquanto Levi ganha bom salário no serviço dos impostos? Por que Joana de Cusa dispõe de servas numerosas, enquanto a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Dúvidas, acho que de todos nós, né? E Jesus, então, responde a Pedro o seguinte, Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus, que todos somos seus servidores e os trabalhos variam de acordo com a capacidade do nosso esforço. Hoje, pescas, amanhã, pregarás a palavra divina do Evangelho. Pedro, todo o trabalho honesto é de Deus. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão de um lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros do trigal que o Pai protege e abençoa. Se todos os filhos de Deus devessem cobrar impostos, quem os pagaria? Já pensaste que se tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa as servas? A qual das duas cabe uma responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sobre a sua proteção? No mundo, há grandes generais, apesar das suas vitórias, passam também pelas duas experiências de seus soldados. E o diálogo continua. Tentando compreender aquilo que Jesus falava, Pedro questiona mais uma vez. Mestre, então como devemos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus. Deve a oração construir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos, esperanças, dúvidas e amarguras. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão em dias de incerteza e angústia do coração. Isso lá na época, Pedro. Hoje, a gente sabe que não é, né? A gente, todo mundo aqui faz a oração todo dia, independente disso. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, que somente o procurem os filhos no momento de infortúnio, porque eles criados com as suas próprias mãos. Simão Pedro, então, escutava o mestre com uma compreensão nova, tentando entender tudo aquilo que o mestre
trazia para ele. Na sua simplicidade ainda, Pedro não conseguia entender a amplitude de todos aqueles conceitos, mas procurava entender o alcance daquelas elucidações. Decorrido alguns dias, então, estando o mestre a ensinar os companheiros uma nova lição, isso é interessante a gente trazer essa forma que o Humberto de Campos nos traz, porque a gente lê o Boa Nova, folheando, passando as folhas, ou a gente escuta, como vocês estão escutando, uma narração de uma história, mas a gente precisa se transportar para esse momento. Você imagine todos reunidos em torno do mestre, se a gente pudesse transportar para lá nesse momento, tentar imaginar como seria isso, todos reunidos em volta do mestre, recebendo as suas orientações, as suas explicações, as suas recomendações. Humberto de Campos é muito feliz em suas palavras quando nos traz isso, porque essa leitura nos remete justamente a isso. E aí ele fala nesse ponto do capítulo, decorrido alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao estado natural da prece, Simão Pedro, então, observa, isso depois de ele já ter passado por todas as explicações que Jesus o trouxe. Senhor, tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Então, Pedro vai perguntar a Jesus que, mesmo seguindo as orientações dele, ele ainda não consegue atingir o objetivo das preces. E Jesus pergunta a Pedro, então, e o que tem pedidos a Deus? O que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre, sem se perturbar. E Pedro responde, tenho implorado a sua bondade para que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Parece com a gente? Parece ou não parece? Então, depois de tudo aquilo que o mestre ensinou para eles e para nós, às vezes, nas nossas preces, a gente pede o quê? Aplane. Tirem as nossas dificuldades. Removam os nossos obstáculos. Jesus contempla, então, longamente o discípulo, porque paciência ele tinha, né? Como se examinasse a fragilidade dos elementos rituais de que podia dispor para a realização da obra evangélica, e evidencia mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclarece com brandura e convicção. Vamos imaginar esse momento. Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos, caprichos, é possível que te retires da prece, inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderem a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberá pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Eu acho que agora deu para a gente entender. Pedro, então, guarda silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, aqui Humberto de Campos não nos traz, pode ser o Tiago Menor, ou Mateus. Um dos filhos de Alfeu, então, Levi, que depois vem Mateus, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus,
pedindo: Senhor, ensina-nos então a orar. Então, esse é o contexto de tudo que antecedeu a essa prece. Dispondo-os então em círculos, como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Todos nós conhecemos essa oração. É uma oração que nós fazemos ela automaticamente. A espiritualidade informa a Kardec que é a principal oração que Jesus nos deixou. Então, agora, baseado na nossa doutrina espírita, a gente vai tentar entender um pouquinho essas palavras e tentar entender o que Jesus nos trouxe nessa oração, que aparentemente é simples, bem curta, mas que tem bastante significado. Vamos refletir frase por frase, à luz da doutrina espírita, e tentar entender essa mensagem que Jesus entregou aos apóstolos e que hoje, até hoje, está conosco. A oração já começa falando Pai Nosso. Nessa pequena frase, 2 palavras, a gente já tem todo o sentido do que nós estamos fazendo nesse mundo. Quando Jesus diz Pai Nosso, primeira coisa que nos remete é o reconhecimento da nossa filiação. É o reconhecimento que somos filhos do Pai. O reconhecimento que somos filhos de Deus. O que Jesus nos trouxe? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se somos filhos do Pai, devemos o quê? Amá-lo. Se o Pai é nosso, todos nós somos o quê? Irmãos. E assim como irmãos, devemos amá-los, da mesma forma que amamos a Deus. Essa é a primeira mensagem que essa oração já nos traz. Logo depois, Jesus nos diz o seguinte: Pai nosso que estás no céu. Ele já nos mostra esse Pai, esse Deus, como um Pai universal. Quando ele fala que estás no céu, por fraternidade, ele coloca Deus no local muito acima de nós, mas não inatingível. Não foi Jesus que disse aos apóstolos, que também serve para nós? Nós somos discípulos de Jesus, quem lembra o encontro do ano passado? Podes fazer o que eu faço, e muito mais. Santificado seja o teu nome. Jesus nos traz que precisamos honrar o nome de Deus. Honrar esse nome divino. E como honrar o nome de Deus? Através das nossas atitudes.
como Jesus fez, amparando a todos, aos velhos, crianças, doentes, necessitados, com fraternidade, com alegria, com caridade, santificando assim o nome de Deus. Não há outra forma, não existe outra maneira de santificarmos o nome de Deus se não aplicarmos aquilo que está no nosso íntimo. Nós nascemos, encarnamos para praticar o bem. Nós encarnamos aqui para ajudar o próximo. Com as nossas ações e com as nossas atitudes, nós vamos santificar o nome de Deus. Tudo o que vemos e recebemos pertence a Deus, que tudo engrandece e aperfeiçoa em nosso benefício. Venha a vós o vosso reino, venha a nós o teu reino. Onde é que está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Como vem a nós o vosso reino, se ele está dentro de nós? Mas ele está desperto ou ele está adormecido? Uma locomotiva não anda na linha se não tiver o trilho. Um automóvel não avança adiante se não tiver uma estrada. O reino de Deus não virá a nós se nós não tivermos fé e esperança. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É a nossa resignação ativa, é a nossa confiança. Sabemos e temos que acreditar e ter fé que a vontade de Deus é soberana. Pedro nos perguntou se nas nossas orações são sempre atendidas, e Jesus nos respondeu que sim. Mas pela vontade de Pedro, pela nossa vontade ou pela vontade de Deus? Será que esse Pai sabe mais do que a gente o que é melhor para nós? Então nós pedimos que seja feita a vossa vontade, porque a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o sustento material e espiritual. O pão nosso de cada dia não é o café da manhã, o almoço e a janta. É também a ideia, o sentimento, a palavra, a ação. Para que a nossa saúde reine, precisamos, além das nossas refeições, também de paz, esperança e valor moral. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A psicografia de hoje trouxe isso. Se somos só uma só família, se somos irmãos, perdoa as nossas ofensas da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, perdoa as nossas ofensas, porque eu já perdoo aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. São as forças que nós precisamos contra as nossas más inclinações. A bondade infinita do Pai nunca permitirá que venhamos a cair sobre essas tentações. Mas para isso é importantíssimo que nós façamos a nossa parte, colaborando de algum modo com relação a isso. Temos esse auxílio incessante do Pai. Se um homem estima a preguiça, ele não vai atrair as bênçãos dos que ajudam os cultivadores do trabalho. Se uma pessoa vive atirando espinhos à face dos outros, como esperar sorriso na face alheia? Deus nos concede muito, mas precisamos fazer a nossa parte. Mas livra-nos do mal, a proteção contra a ignorância e as sombras, as nossas sombras do egoísmo, da vaidade, dos vícios. Saibamos dessa forma conservar a vontade à luz da consciência reta. Rogamos que Deus nos livre do Pai, mas é preciso, por nossa vez, procurar o caminho do bem. Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre, é o reconhecimento da soberania divina e da eternidade da vida, que é infinita. Amanhã temos o nosso encontro de Jesus na casa. A gente pode falar que não é um encontro de Jesus, mas é um encontro
com Jesus. Jesus está aqui. Façamos a ação de caminhar ao seu encontro. Fazemos a ação de estarmos aqui amanhã para poder nos encontrar com Jesus. Muito obrigado e muita paz a todos. E após esse estudo tão esclarecedor, que nos faz refletir a importância de estarmos sempre ligados ao alto, a Deus, nosso Pai, através da prece, através da oração, iremos passar para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento do passe. Lembrando que esse momento é um momento só nosso, deixando para a prece final pedir pelos nossos entes queridos, amigos encarnados e desencarnados. E assim eu peço aos médios do SEMA que se posicionem para o passe. Que possamos mantermos em silêncio, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, sentindo a presença desses benfeitores, dos médicos espirituais, dos nossos mentores, espíritos amigos, afins, familiares. Que os médios, ligados aos seus mentores e recebendo as bênçãos do alto, possam iniciar o passe. Graças a Deus.
Pai nosso, você que é de amor, bondade e misericórdia, Pai querido, santificado seja sempre o vosso nome, Pai. Nunca deixei-nos cair em tentação, Pai, pois nossos pensamentos são vacilantes muitas vezes. Dai-nos hoje o nosso pão, o pão da carne importante do corpo, mas também o pão da alma, Pai. Que nos dê a chance de poder enxergar o melhor caminho, o caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade, Pai. Que nos fazei colocar em prática, vivenciar o Evangelho trazido por Jesus, Pai amado. Ajudai-nos a perdoar cada vez mais, perdoar as ofensas, pois temos muita dificuldade ainda, pois carregamos o nosso orgulho, a nossa ignorância, a nossa vaidade, Pai. Ajudai-nos cada vez mais, Pai, a poder agir através da caridade, pois é através dela que chegaremos a Ti. Não nos deixeis nunca, Pai, cair em tentação, pois somos vacilantes em nossos pensamentos, Pai. E olhai também, Pai amado, por aqueles que em desequilíbrio sucumbiram da vida diante da dificuldade da matéria, Pai. Amparai a esses irmãos, Pai querido. Olhai por aqueles que se encontram em situação de miséria. Olhai por aqueles que se encontram em situação de rua, também nos hospitais, asilos, orfanatos, Pai. Que nos dê força, saúde, prosperidade, para que possamos estar sempre perseverantes ao caminho do bem, do amor ao próximo, Pai querido. E que essa ambiência que nos envolve nessa noite abençoada, ela possa se transformar em fluidos salutares, benéficos, que vão tratar a cada um de nós e também a esses irmãos desencarnados que aqui são trazidos, Pai. Que possam ser amparados pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, pelo Seu perdão, Pai. E que possamos sentir a Sua presença em nossos corações, na alegria sempre do bem viver, na alegria sempre de poder lhe chamar de Pai nosso. Graças a Deus.